Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Peço vibrações positivas, né, para os irmãos e irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né, os tornados lá nos Estados Unidos, as enchentes, né, no mundo, né, e no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Então, para esses irmãos e irmãs que estão fazendo a desassimilação da matéria, indo para o mundo espiritual, por causa dos flagelos destruidores de Deus, né, dos tornados, das enchentes e outros flagelos, eu peço para esses irmãos e irmãs paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo, né, passando apuros por causa desses flagelos destruidores de Deus, tornados, enchente, outros flagelos, né? Eu peço vibrações positivas de consolo, né? Com muita paz, harmonia, compreensão e entendimento nos seus corações, né? Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah e Irã, né? Paz para todos os países do Oriente Médio, né? Eu peço paz para todos os países, paz para todos, né? E peço a compaixão e a misericórdia para os presidentes e governantes, né? E que eles tenham competência e sabedoria, né, para governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele vai passar por um streaming, né, lá da Disney, eu não sei quando vai ser a sua estreia. O filme Nosso Lar 2, a sua narrativa não é do filme, não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje é a diferença entre o ego, eu e o self. Então vamos entender isso. O ego, ele é a nossa alma, né? O eu é o nosso espírito, né? O self, ele é a forma que o nosso ego, né, ou a nossa alma, ou o nosso eu, o nosso espírito, vai ser representado. Então, quando eu pratico bem, né, faço caridade, né, eu estou só na caminhada do bem, meu espírito está trabalhando essa minha forma. E quando aí o que vai apresentar de mim? É meu self que vai estar apresentado ali. Então o self é o quê? É a forma na qual eu me apresento. Apresento o ego, apresento o eu. Então vai me apresentar ali o quê? Na prática do bem. Agora, se eu só quero satisfazer o meu ego em ter muita riqueza, em só saber de comer, em só de comprar roupas, comprar sapatos, pastas, né? Que eu não vou usar, mas só para satisfazer o meu ego de ter essa quantidade toda. Então,
o meu self vai ser o quê? Vai ser o que eu me apresento. Vai ser a minha fotografia das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Né? Então o self vai estar lá dessa forma. Né? Quando assim uma pessoa ela é avarenta, ela não gosta de ajudar ninguém, né? E só pensa em ter as coisas para ela, né? O self dela mostra o ego dela da alma dela, né? Então todo mundo fala, poxa, aquela pessoa é avarenta, só utiliza a avareza, né? Agora aquela pessoa, ela pratica o bem, ela pratica muita caridade, né? Só tem o próximo. O que vai estar, o self dela, que vai mostrar o retrato dela, ela praticando bem, né? Ou dela ser virtuosa, né? Porque é uma diferença de eu praticar o bem e não ser virtuoso, né? Que isso é uma outra história. Mas o self, ele vai mostrar desse virtuoso como ele é. Como vai mostrar o ego daquele que se apresenta daquela forma, daquela pessoa que é grosseira com as outras, né? Tudo ela fala com as outras em grosseria, só sabe gritar, xingar palavrões, utilizar termos obscenos. O self dela vai mostrar isso que ela é. Então o self ele vai mostrar o nosso ego e vai mostrar o nosso eu, né? Então o eu é diferente do ego, né? Então a gente tem que tomar sempre o cuidado com isso, principalmente quem trabalha com mediunidade. Saber diferenciar o que é seu ego, o que é seu eu, que a tua self vai estar mostrada ali para todo mundo, né? Como você se apresenta, né? Em relação ao próximo, né? Então a gente tem que sempre estar ciente disso e procurar entender, né? Nesse contexto, o que é meu ego, o que é meu eu e o que essa self vai me representar, né? Se a pessoa gosta de fazer coisas erradas, o self dela vai mostrar isso que ela é, né? Se aquela pessoa ela gosta de enganar as pessoas, o self dela vai mostrar aquilo que ela faz, né? Aí se pergunta assim, mas quem comete adultério, né, também o self dela vai mostrar, né, o que ela faz, né? Aí lógico que tem as aparências, né? Aqueles que só vivem de aparência, porque esse que se vive de aparência é o ego dele, é a alma dele, não é o eu dele. O eu dele não é viver de aparência, é procurar fazer as coisas certas, né, aqui no planeta. Porque cada um de nós aqui no planeta, ele vem para evoluir, né? Nós vivemos no mundo, né, no mundo material, né? E nós temos que utilizar esses bens material para o nosso processo evolutivo e não para satisfazer o nosso ego. Então as pessoas confundem isso quando estão encarnados, né? Porque eles vão nessa visão materialista dos desejos mundanos, fica nessa prisão, e aí que vem as consequências, né? Que lá na frente a self vai mostrar a pessoa doente, a pessoa sofrendo porque recebe traição de outras pessoas, que os filhos não ligam para ela, então passa por necessidade econômica. Então o self dela vai ser aquele no futuro, né? Então para a gente modificar sempre a nossa self, a gente tem que sair
desses desejos mundanos, tá? E ficar trabalhando a espiritualidade na caminhada do bem. Porque adentrando a porta estreita e deixando a porta larga de lado. Porque senão vão ter sempre problemas, né? Então é isso que eu queria fazer esse comentário sobre o ego, sobre o eu e sobre a self. No papo de domingo. No próximo papo de domingo, eu vou falar sobre Adão e Eva. Olha, Adão e Eva não existiram. Isso é um simbolismo trazido, né, pelos capelinos, né, pelos 4 grupos. Depois vai se estender aos outros 2 grupos que estavam aqui primeiros, que eram os orientais e os pretos, né? Então, eu vou fazer um pequeno resumo para ser entendido isso. A humanidade, ela começa a aparecer no planeta Terra mais ou menos há 3 milhões de anos atrás, né? Então, aí vamos entender a formação do planeta Terra. O Mestre Jesus Nazaré é um anjo que também trabalhou na construção do planeta Terra, né? Ele só encarnou há 2024 anos atrás, só a única encarnação dele. Então, o planeta Terra ele tem 4 bilhões e meio de anos. Então, o planeta Terra está lá. A ciência prova que o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos e a ciência também humana prova que o aparecimento dos humanos foram mais ou menos há 3 milhões de anos atrás. Muito bem. Aí vamos ver como é que era o planeta antes. Tá? O planeta, quando ele está em formação, em construção, os metais eles vêm das estrelas, né? As estrelas mortas, né? Onde tem ferro, ouro, né? Tudo vai sendo jogado aqui. Então tinha muito fogo, só tinha água, né? Aí, o que acontece? Então, olha só, tinha um oceano. Então, tinha um planeta pequeno ao lado do planeta Terra que se choca com a Terra. Esses fragmentos vai dar o primeiro satélite natural da Terra, que é a Lua, né? Só que o planeta Terra ele é muito atraído pela Lua, né? Então, quando a Lua vai se distanciando da Terra, a Terra vai atrás. Ela para, a Terra para, né? E aí, com esse movimento de atração, né, vai dar a baixa maré e a alta maré, né? Quando ficava na baixa maré, ficava poça d'água na Terra, que o oceano não cobria mais. Nessas poças d'água ficavam substâncias aquáticas ali, né? E nessa baixa e alta maré ficava substância aquática ali, principalmente na baixa maré. E essas substâncias aquáticas vieram para a Terra, né, formando os primeiros seres terrestres, né? E há mais ou menos 3 milhões atrás surgem os humanos, né? Surgem aqueles humanos bem primitivos, até chegar na sua evolução de humanos que somos hoje. Mas para chegar nessa evolução, teve que ter expertise de espíritos de planetas mais avançados que o planeta Terra. E geralmente esses espíritos foram expulsos dos seus planetas, tá? Que viviam na prova e expiação como nós vivemos hoje. Porque cada ciclo de cada planeta ele tem 7.000 anos, que é o ciclo primitivo, o ciclo de prova e expiação que vivemos, o ciclo de regeneração que fomos entrar a partir de 2057, o ciclo de feliz ou ditoso, que se vive de amor e felicidade, o ciclo de celeste ou divino, que se vive mais de felicidade e amor do que no ciclo
feliz ou ditoso. Então, nós passamos por esse ciclo, né? E para entrar para o ciclo de prova e expiação, tinha que ter essa enxertise de órgãos, porque eles eram muito brutos. Então, teve essa enxertise e tem os seres humanos de hoje. E vinha, lógico, essas enxertises são de espíritos que geralmente foram expulsos dos seus planetas, né, para cá. E aí, né, os primeiros grupos, né, de estarem aqui foram os orientais e os pretos. Depois chegaram 4 grupos, né, os arianos, chegaram primeiro aqui, são os mais brancos, os hindus, né, os egípcios e os hebreus. Esses 4 grupos vieram de Capela, arianos, hindus, egípcios e hebreus. Eles vieram de Capela e trouxeram esse simbolismo de Adão e Eva. Então, Adão e Eva é um simbolismo. E o Jardim do Éden, que é o paraíso, é que quando eles pensam lá no Jardim do Éden, né, que é o paraíso deles, onde que eles estavam, mas eles cometeram errado e vieram agora fora desse paraíso, né? E Caim e Abel, eles representam esses capelinos aqui. E representam também as atitudes dos orientais e dos pretos aqui no planeta Terra, né? Então, é esse contexto que tem Adão e Eva. Então, eles não existiram, são simplesmente simbolismo, né, trazido de Capela, né, que é onde ele vai se fortalecer mais através dos hebreus, né? Então, é só simbolismo para a gente ter um entendimento, né? Então, essa história de Adão, né, ser o primeiro ser humano, isso não existe, né? Porque o que existe são seres aquáticos, né, vindo do planeta Terra depois que a Lua é um satélite, né, natural da Terra, e esse satélite, a Terra fica atraída. Nesse movimento tem a maré baixa e alta, que é comprovado pela ciência humana, né? Então, essa história de Adão e Eva, ela é simbolismo trazido dos capelinos, né? E quem quiser, né, se aprofundar mais, está no livro, né, O Caminho da Luz, psicografado pelo médico Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Então, tá aí uma dica. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.